Então vamos lá. Por que investir em imóveis residenciais? Eu acho que essa é uma das dúvidas mais frequentes que eu escuto e é uma das conversas que eu mais tenho com as pessoas, que é justamente explicar por que que imóveis residenciais é uma estratégia boa e um ativo bom para ter no seu portfólio aí de rendimento, tá? É, então, nesses próximos slides, a gente vai conversar justamente sobre isso. Então, antes da gente entrar aqui nos critérios que eu listei, eu acho importante já mencionar que existem motivações que são genéricas suficientes que eu listei aqui no slide, e tem também, naturalmente, o que é atribuível a uma pessoa só, ao indivíduo, né? Cada um vai ter seu objetivo de curto, médio e longo prazo, e, portanto, os imóveis residenciais, que sejam os ativos, vai se encaixar dentro do seu objetivo de investimento, né? E horizonte e o que você quer em termos de rendimento. Então, entrando aqui nos critérios que são mais genéricos, eu vou listar alguns aqui e a gente vai abordar um por um, tá? Então, primeiro é previsibilidade e estabilidade de fluxo de caixa. É, Isso aqui eu acho que é um dos critérios mais valiosos de imóveis residenciais, porque isso aqui invariavelmente repercute em vários outros aspectos desse universo de ativo, tá? E eu vou entrar um pouco mais em detalhe disso nos próximos slides e até mesmo nesse slide aqui. Mas por que você tem um contrato com alguém que vai alugar o seu imóvel e esse contrato, muitas vezes, ou sempre, essencialmente, para imóveis residenciais, vai ser de uma forma mensal, a não ser que aconteça alguma coisa muito errada, você sabe que você vai receber aquele rendimento no final do mês. Claro que você vai ter os seus custos, dependendo de como você estruturou o seu investimento, mas, de forma geral, você vai ter seus custos muito bem alinhados e sua receita muito bem alinhada. Então, você sabe que todo final de mês você vai receber aquele valor na sua conta bancária e aquilo ali é quase que uma garantia. Tá? Então, essa previsibilidade é extremamente valiosa. O próximo é o uso de dívida para financiamento, né? Não vamos entrar muito nesse curso aqui no detalhe, porque é um passo um pouquinho mais intermediário, mas, em resumo, o uso da dívida proporciona retornos melhores para o investidor, desde que seja estruturado de uma forma benéfica para o ativo e para os objetivos do investidor. Então, se a gente tem um imóvel de 300 mil, é, se você não usar dívida, o investidor vai ter que colocar em caixa, né, o dinheiro próprio dele, 300 mil reais de largada. Mas se você usar dívida, vamos dizer, para financiar 50% do seu investimento, o investidor só vai precisar pagar 150 mil e os outros 150 mil vai vir do banco. E ao longo dos anos que você amortizar essa dívida, pagar essa dívida, a sua proporção, né, de quanto que você é dono desse imóvel vai aumentando. Então, você tem uma valorização patrimonial sem necessariamente que o imóvel tenha se valorizado. O uso da dívida linkando com o primeiro, é ainda mais importante porque bancos, né, vão olhar para o seu rendimento mensal e você tendo um rendimento mensal que é estável, você pode chegar para o seu financiador e falar assim: eu tenho aqui um rendimento garantido por conta de esse imóvel, ou outro imóvel, ou até mesmo esse aqui que eu estou comprando, e eu consigo é, garantir e ancorar a minha dívida com base nessa estabilidade de fluxo de caixa. E não são muitos ativos que podem fazer isso. Ações da bolsa, por exemplo, não faria isso porque você não tem essa previsibilidade. Proteção contra a inflação. Muitas vezes os contratos de aluguel vão estar atrelados ao IPCA, né, que é o nosso índice de inflação aqui no Brasil, e todo ano você sabe que vai ter uma correção monetária ali daquele valor. Então, a inflação pode subir 5%, 10%, 20%, você sabe que o seu aluguel vai subir proporcionalmente, ou melhor, correspondentemente a essa variação inflacionária. Então, o seu dinheiro estará protegido ao longo do tempo. Então, isso aqui também é extremamente valioso. Tem muitas indústrias que não conseguem transferir 100% do custo da inflação ao consumidor. E nessa aqui a gente consegue. Então, é mais um elemento aqui que faz esses ativos serem extremamente atraentes. O próximo é segurança e baixa volatilidade. O mercado imobiliário persiste, apesar de já ter tido crises no passado dentro desse setor, a mais conhecida e famosa vai ser 2008, quando realmente nos Estados Unidos teve um abalo e uma queda assim brusca desse mercado, mas de forma geral, todo mundo precisa de um lugar para morar, todo mundo tem essa demanda e é um ativo que está lá, né? Ele não é um papel que no dia seguinte na bolsa vai virar zero. Ele é um bem, ele tem teto, ele tem janela, ele tem porta, então esse ativo vai continuar e persistir no tempo. Então, isso também faz dele ser um ativo que você sabe que você está alocando o seu dinheiro e uma coisa que é certa. Lógico que toda regra tem sua exceção, e se você for muito no mundo especulativo, comprar um terreno longe de São Paulo ou longe do seu estado, na expectativa que a cidade vai crescer, e de vez ele crescer em direção do seu terreno, ele cresce para o outro, o seu terreno vai continuar
valendo o que você pagou ou desvalorizar. Mas aí é uma coisa um pouco mais especulativa. Se você comprar num bairro bom e consolidado, a chance disso acontecer é muito baixa. Próximo é a apreciação do ativo ao longo tempo. Se você olhando para a caixinha anterior de segurança e voltando no conceito de um bairro bom, um imóvel bom, as chances, se todos os elementos estiverem lá, que a gente vai conversar um pouco mais sobre esses elementos mais tarde aqui nesse curso, se todos os elementos estiverem lá, um bairro em crescimento, com boas infraestruturas, público bom, segurança boa, é quase que uma certeza que o seu imóvel vai valorizar. Não é uma certeza, isso não é uma verdade universal, mas um imóvel com uma localização boa e bem estudada, ao longo dos anos, esse imóvel tende a se valorizar. Simplicidade da forma, de novo, voltando ao ponto de segurança, é um ativo simples, né? Você compra essa casa, esse imóvel, esse apartamento e você aluga ele. Dentro desse escopo, o seu gerenciamento, a sua administração desse ativo para a partir do momento que você colocou alguém dentro. Claro que vai existir umas circunstâncias excepcionais onde a pessoa alugando o seu imóvel vai te ligar precisando resolver alguma coisa, mas de forma geral é um contrato de prestação de serviço, onde você está concedendo um imóvel para ele morar e ele vai te pagar rendimentos. A complexidade desse mercado acontece antes da compra, que é um tema que a gente vai abordar também nesse curso, mas antes da compra que existem os maiores cuidados, estudos para ter certeza que a localização é boa, estudos para ter certeza que o preço é adequado ao imóvel, que o imóvel para de pé, tem a tubulação, viação, tudo funciona. Essa é a parte mais complexa. Uma vez que você tem um imóvel no seu portfólio, é relativamente simples. Alta necessidade e relativa liquidez, voltando ao ponto que todo mundo precisa de um lugar para morar, então, assim, a demanda provavelmente sempre existirá. Claro que tem exceções onde, é, não sei, vamos supor que uma cidade é perto de uma fábrica e essa cidade e a fábrica é a principal fonte de renda dessa cidade e a fábrica fecha. Claro que vai existir ali uma queda de demanda e, portanto, uma queda de oferta e o imóvel vai sofrer as repercussões por conta disso. Mas, de modo geral, voltando ao conceito de uma boa localização, a demanda vai provavelmente sempre existir lá e, com isso, a relativa liquidez. Claro que não é tão líquido quanto papel na bolsa, porque isso você vende na hora, quando você quiser, mas, em tese, se o mercado estiver bom, você tem essa liquidez e essa liquidez é mais um atrativo ao seu ativo. E, por fim, possibilidade de uso próprio. É, se claro que não é o objetivo do ativo, você quer que ele tenha rendimento, mas se tiver um filho, uma filha, ou você um dia mesmo quer passar a morar nesse imóvel, você tem essa opcionalidade de poder só simplesmente entrar na sua residência, né? Ele é, no final do dia, a sua residência que você está alugando a terceiro. Então, essa flexibilidade de uso do ativo também é super importante e atraente. Tá? Então, esse aqui é um panorama geral de alguns pontos que eu considero extremamente valiosos e importantes para essa classe de ativo. De novo, cada um vai enxergar um ou outro como mais importante para eles. Potencialmente tem alguns pontos aqui que eu não listei que vai ser super importante para uma pessoa específica, mas de modo geral a gente pode dizer que esses são os principais pontos sobre ativos residenciais e a sua atratividade. No próximo vídeo, no próximo slide, a gente vai conversar um pouco sobre alguns mitos que existem em volta de imóveis residenciais.